Baseado no livro Iniciação Humana e Solar, capítulo 10. A universalidade da iniciação. Esta é a parte 1 de 3 partes. Os comentários são de Michael Robbins. Voltando ao texto. Foi enfatizado muitas vezes nos ensinamentos ocultos que o processo de iniciação, como é geralmente entendido, é anormal e não normal. Toda progressão no reino da consciência é naturalmente por uma série graduada de despertares, mas isso prosseguiria muito mais gradualmente e cobriria um período de tempo mais longo do que é o caso sob nossas atuais condições planetárias. Este modo particular de desenvolver a consciência da família humana foi iniciado pela hierarquia durante a raça raiz Atlante no final da 4ª sub-raça e persistirá até o meio da próxima ronda. Naquele momento, o estímulo necessário terá sido transmitido, e como 3/5 da família humana terão então esotericamente colocado seus pés no caminho, e uma grande porcentagem deles estará então em processo de se tornar o próprio caminho, a rotina mais normal será novamente retomada. Comentário. Este parágrafo enfatiza a normalidade do processo de iniciação. Esta é uma consideração importante se quisermos entender o estresse incomum ao qual os membros mais aventureiros espiritualmente da família humana estão hoje sujeitos. Se engajado nesse processo de cultivar os requisitos para a iniciação, alguém pode se perguntar por que tem que se esforçar tanto. Outros buscando um curso mais normal de desenvolvimento podem se perguntar da mesma forma, pois, de fato, é possível se mover relativamente devagar no caminho se alguém assim escolher. Quanto tempo levaria a mais normal, série graduada de despertamento em comparação ao progresso induzido pelo processo iniciático? Pode ser difícil responder a essa pergunta diretamente. Foi-nos dito que se os anjos solares não estivessem ativamente engajados cultivando o desenvolvimento de muitos membros da humanidade, tais seres humanos não seriam agora mais desenvolvidos do que os humanos mais primitivos em nosso planeta. O engajamento ativo e consciente dos anjos solares no processo de desenvolvimento humano desde o momento da abertura da 5ª pétala do lótus egóico é um aspecto importante no processo iniciático. Dizem-nos que o modo de desenvolvimento conhecido como iniciação foi iniciado no último fim da 4ª sub-raça. Podemos ter alguma ideia sobre quando esse último fim ocorreu? Ao fazer essa pergunta, é importante entender que a raça raiz ariana tem cerca de 1 milhão de anos e que sempre há uma sobreposição na junção das raças. A raça ariana é a 5ª, e foi sugerido por HPB que quando, por exemplo, a 5ª sub-raça da 4ª raça raiz estava em andamento, as condições eram adequadas para o início da 1ª sub-raça da 5ª raça raiz. Embora a raça raiz Atlante possa muito bem ser considerada como tendo cerca de 12 milhões de anos, ela está, em certo sentido, relacionada tanto à forma quanto à consciência, continuando hoje, como os membros, por exemplo, das raças orientais que devem ser considerados formalmente os membros da 7ª sub-raça da 4ª ou raça raiz Atlante, e muitos seres humanos, em corpos pertencentes aos tipos de raça raiz Atlante e ariana, são atlantes em termos de sua consciência. Se assumirmos que a última parte da raça raiz Atlante compreendeu, talvez, o período de florescimento da 5ª, 6ª e 7ª sub-raças, podemos julgar, dado o processo de sobreposição das raças raiz, que a inauguração do processo de iniciação neste planeta pode ter, talvez, apenas 2 milhões de anos. O processo de iniciação se correlaciona fortemente com o número 5, e envolve o 5º reino da natureza e também a 5ª hierarquia criativa. Parece que o período da 5ª raça raiz seria, numerologicamente, o período durante o qual o processo de iniciação floresceria. Aprendemos que o modo de iniciação persistirá até o meio da próxima ronda, a 5ª ronda, talvez em sua 4ª subdivisão. Quando olhamos para os números, eles são interessantes. Podemos estar considerando um processo começando na 4ª raça raiz e sub-raça da 4ª ronda e terminando na 4ª raça raiz e sub-raça da 5ª ronda. Curiosamente, os números se correlacionam com a 4ª e 5ª hierarquias criativas, a hierarquia criativa das mônadas humanas e das mônadas angélicas solares, respectivamente. Ao considerar o processo de iniciação em nosso planeta, estamos considerando um processo destinado a transferir um grande número de mônadas da participação no 4º reino da natureza para uma participação no 5º. No entanto, levará muito mais tempo para desenvolver as mônadas da 4ª hierarquia criativa até que elas se tornem membros da 5ª hierarquia criativa. Pode ser que um Mahamanvantara inteiro deva decorrer. Naquele momento, na 5ª ronda, o meio, somos informados de que 3/5 da família humana terão pisado no caminho e muitos estarão na fase de tornar-se o próprio caminho, o que significa que estarão construindo o Antakarana, um processo que começa durante o período que se aproxima da 2ª iniciação. Isto sinalizará o período da divisão esotérica entre as ovelhas dos bodes,
que provavelmente ocorrerá intensamente na quinta raça raiz do quarto globo, o nosso, na quinta ronda, já que a lei das clivagens, divisão, está correlacionada com o número 5. A fração de 3/5 sinaliza uma maioria, e fica claro que o processo forçado anormal de iniciação, que paralelo ao processo forçado anormal representado pelo cultivo intensivo da maioria da humanidade atual pelos anjos solares, tem a intenção de trazer essa maioria para o fluxo espiritual. Há muitos mistérios de tempo relacionados ao desenvolvimento das várias raças raiz e sub-raças. Para uma compreensão mais profunda desses mistérios, eu recomendaria uma leitura cuidadosa das obras existentes e emergentes do historiador esotérico Philip Lindsay. Voltando ao texto. Iniciação nos vários planetas. O processo de estimulação dos egos humanos por meio de instruções graduais e a aplicação da força elétrica dinâmica da haste são empregados em 3 dos planetas do nosso sistema neste momento. Ela é instituída a cada quarta ronda, e seu interesse peculiar reside no fato de que a ênfase da quarta hierarquia criativa em cada quarta cadeia e globo durante a quarta ronda é colocada na quarta iniciação, a da crucificação. Comentário. Algo de real importância é sugerido aqui. O progresso no processo iniciático ocorre por meio da aplicação da força elétrica dinâmica do cetro da iniciação, mas apenas em 3 dos numerosos planetas em nosso sistema solar. Quais planetas poderiam ser esses 3? Vênus, alguém poderia pensar, não teria mais necessidade de tal processo, porque seu logos planetário teve sucesso, enquanto o logos do nosso planeta, assim diz nosso ensinamento, não teve. Mercúrio é, de certa forma, mais velho e mais avançado do que Vênus, e então, é lógico que o processo de iniciação, que essencialmente visa acelerar um processo retardado até que ele tenha alcançado o nível de desenvolvimento necessário e recuperado velocidade de desenvolvimento suficiente, não seria usado em conexão com esse planeta. Mais tarde, aprendemos, no entanto, que o logos de Vênus teve sucesso, talvez, precisamente porque o processo de iniciação foi instituído naquele planeta. Esse processo não é mencionado em conexão com Mercúrio, no entanto, embora o cetro da iniciação possa ser entendida como intimamente relacionada ao caduceu mercuriano. O tema do desenvolvimento na família humana, em nosso planeta e em várias partes de nosso sistema solar, é a transição da ênfase no terceiro aspecto da divindade para a ênfase no segundo. O processo de iniciação na Terra tem a intenção de acelerar essa transição, porque ela deveria ter acontecido há muito tempo se a falha na cadeia lunar do esquema da Terra não tivesse ocorrido. A Terra é um membro de 3 triângulos planetários significativos frequentemente mencionados: Terra-Marte-Vênus, Terra-Vênus-Mercúrio e Terra-Marte-Saturno. Cada um desses planetas poderia ser considerado um possível local para a aplicação do processo iniciático e por diferentes razões. Poderíamos pensar em eliminar Vênus e Mercúrio dos 3 planetas sobre os quais o processo iniciático está ocorrendo, mas no caso de Vênus, como dito, estaríamos incorretos. No texto subsequente, Vênus é incluído como um dos 3 planetas. A implicação é que Vênus atingiu seu ponto atual de realização avançada por meio do processo de iniciação. Mercúrio, ainda mais velho, pode ter feito o mesmo, mas não podemos ter certeza. Talvez, em algum momento, o processo iniciático tenha sido muito ativo em relação a esses 2 planetas, pois Mercúrio está intimamente conectado com a Kundalini que o processo iniciático desperta, e Vênus é o símbolo da luminosidade amorosa que é o objetivo desse processo, pelo menos com relação à humanidade avançada. Agora, ambos os planetas estão rapidamente alcançando aquele ponto de realização em que o processo de obscurecimento começa. Poderíamos dizer, se Mercúrio fosse incluído, que o processo iniciático está concluído ou quase completado seu trabalho. Cada um desses triângulos é especial e poderia ser analisado extensivamente. Poderíamos, com razão, focar em Terra, Marte e Saturno, porque em cada um desses 3 planetas o terceiro aspecto da divindade é particularmente pronunciado. Terra, Marte e Saturno são, respectivamente, os veículos físico, astral e mental de uma grande entidade de terceiro raio. Eu sugeriria que, uma vez que o terceiro aspecto deve ser estimulado para se integrar mais rapidamente com o segundo aspecto, esses 3 planetas, ou pelo menos 2 deles, pois a Terra está atualmente, definitivamente, incluída, são possíveis candidatos para aplicação contínua do processo iniciático em tempos futuros. Marte pode ainda não ter alcançado uma relação suficiente com o número 5 para que o processo de iniciação esteja ocorrendo atualmente, ou, pelo menos, não em grande medida, mas Marte ainda tem muito a ganhar, pois, ao que parece, considerando a influência marciana na humanidade e no reino animal, as condições em Marte podem ter afetado adversamente e talvez retardado o progresso do nosso logos planetário. Se começarmos a especular nessa direção, pode ser que o desenvolvimento marciano também seja retardado e precise de estímulo iniciático extensivo, assim como a Terra.
Saturno é um planeta muito antigo, um planeta sintetizador, um planeta sênior que, em termos de seu processo de desenvolvimento intraplanetário único, ainda não atingiu um período de ênfase no número 4. Sua quarta cadeia ainda não é uma área focal de desenvolvimento. Então pode ser prematuro especular sobre o processo de iniciação como ele poderia se aplicar a Saturno. Em um momento posterior no desenvolvimento deste sistema solar, o dia da iniciação para Saturno pode chegar. Caso seja desta forma, deverá ser um processo iniciático muito diferente de qualquer outra coisa que possamos conceber especulando, com base no processo iniciático que está acontecendo em nosso planeta. O tempo e um conhecimento muito maior dirão. Aprendemos que o processo de iniciação é instituído, quando é instituído, durante cada quarta ronda. O propósito, ao que parece, é auxiliar na transição do significado inferior do número 4 para o significado superior do número 5. O propósito, então, é tornar a humanidade mais do que a própria humanidade, ajudando-a a fazer a transição para o quinto reino da natureza. Isso se aplica à humanidade de qualquer planeta. DK começa a falar da ênfase particular da quarta hierarquia criativa quando essa hierarquia está se manifestando em uma quarta cadeia, em um quarto globo e está passando por uma quarta ronda. Essa ênfase está na quarta iniciação, a crucificação. A numerologia é, claro, convincente. Isso se aplica aos outros planetas também. Podemos entender por que a quarta iniciação deve ser tão importante no esquema iniciático, a saber, porque é a quarta iniciação que libera as mônadas humanas do quarto reino da natureza para o quinto. Antes da quarta iniciação, o ser humano ainda é um membro do quarto reino, embora bem dentro do processo de transição espiritual, enquanto as 3 primeiras iniciações planetárias são tomadas. Voltando ao texto. A quarta hierarquia criativa é a grande expressão da vontade consciente e do sacrifício do logo solar, e o grande símbolo da união inteligente do espírito e da matéria. Portanto, a quarta iniciação, com sua apresentação dessas verdades cósmicas e sua síntese do propósito desse sacrifício fundamental, tem um lugar proeminente. Comentário. A seção imediatamente acima é de grande importância para entender a relação entre a quarta hierarquia criativa e o logo solar. Podemos perceber a adequação desta declaração quando lembramos que a primeira lei da alma é a lei do sacrifício, que é especialmente correlacionada ao quarto raio. Temos, portanto, uma relação envolvendo vontade, que é uma expressão do primeiro aspecto, a quarta hierarquia criativa e o princípio do sacrifício. Quando pensamos na relação do número 4 com a união inteligente, pensamos particularmente em Mercúrio, uma expressão em forte medida do quarto raio. Mercúrio é o planeta que representa a quarta hierarquia criativa e é o regente desta hierarquia. Devemos notar que é impossível separar o planeta Mercúrio da quarta iniciação, a iniciação principal da quarta hierarquia criativa e seu planeta principal. Os 2 planetas, Mercúrio e Saturno, estão fortemente envolvidos nesta iniciação. Notamos que na quarta iniciação verdades cósmicas são apresentadas. Podemos dizer que esta iniciação revela a porta para o processo de iniciação cósmica, que é a quinta iniciação, normalmente considerada a primeira iniciação siriana. O logo solar está engajado em um processo de profundo sacrifício no qual o coração solar é profundamente instrumental. A quarta iniciação da humanidade dá a primeira real intimação desse sacrifício. Voltando ao texto. O estudante precisa se lembrar de que os outros esquemas planetários, embora fundamentalmente os mesmos que nosso quarto esquema, ainda têm suas profundas diferenças na manifestação, devido às características variáveis e ao karma individual do logos planetário ou raio encarnante. Essas diferenças afetam. Comentário. Somos solicitados a nos lembrar das profundas diferenças na manifestação de esquema planetário para esquema, embora de esquema para esquema haja também uma semelhança fundamental. Não estamos, é claro, em posição de verificar a correção do que é dito aqui. Simplesmente temos que ter os princípios em mente, confiando que mais luz surgirá à medida que prosseguirmos no caminho. Quando formos mestres da sabedoria, ou pelo menos arhats, estaremos em melhor posição para estudar os detalhes técnicos relativos aos vários esquemas planetários. É importante notar que um logos planetário é aqui chamado de raio. Dentro do nosso sistema solar, os logoi planetários são os senhores dos raios principais, cada um tendo uma coleção de senhores dos raios menores envolvidos como expressões diferenciadas do raio planetário principal. Nesta sessão é novamente afirmado que o karma certamente não é um processo do qual apenas seres humanos participam. Os logoi planetários têm seu karma, assim como os logoi solares, e além. DK delineia as áreas de diferença que podem ser encontradas em diferentes esquemas planetários. Voltando ao texto. O processo iniciático, tanto em seus aspectos cerimoniais quanto altruístas. Comentário.
Sabemos muito pouco sobre o processo iniciático em nosso próprio planeta. No entanto, estamos alertados para o fato de que há diferenças de planeta para planeta. Frequentemente, em relação à iniciação, é o aspecto cerimonial que é enfatizado. Importantemente, os aspectos altruístas da iniciação são aqui trazidos à tona. O que podemos reunir é que, com a realização de cada iniciação sucessiva, o grau, a intensidade e o escopo do altruísmo, a expressão do amor puro, aumentam. Voltando ao texto. A aplicação do cetro, para o tipo de força que ela incorpora, quando colocada em conjunção com a força diferenciada do tipo planetário, produz resultados de natureza e grau variados. Comentário. Em todos os processos iniciáticos dos quais nos foi dito, o cetro da iniciação é um aspecto indispensável. O mais interessante aqui é que o cetro da iniciação parece incorporar uma força própria. Há um tipo de força que ele incorpora. Esse tipo de força é trazido em conjunção com a força diferenciada do tipo planetário, e os dois, em conjunção, produzem vários tipos de resultados. Quantos cetros de poder existem no sistema solar? Em conexão com nosso planeta, somos informados apenas do cetro do Bodhisattva e do diamante flamejante empunhado pelo único iniciador, Sanat Kumara. Seria lógico, no entanto, que cada um dos planetas que participam do processo de forçar a iniciação teria seu próprio tipo do cetro ou cetros, mas não podemos verificar se esse é realmente o caso. O diamante flamejante para nosso planeta está escondido em Shambhala, e podemos inferir que cada planeta tem um centro da cabeça, correspondente a Shambhala. Pode ser que o cetro da iniciação seja, essencialmente, um cetro solar e seja fortalecida pelo logo solar, embora seja empunhado pelo iniciador único, ou por sua correspondência nos outros esquemas planetários nos quais o processo iniciático é praticado. Uma coisa fica clara: o cetro tem seu próprio tipo de força. Voltando ao texto. As estações de iniciação. Os egos em encarnação em qualquer planeta serão, de acordo com o tipo de raio, facilmente estimulados ou não, conforme o caso, de acordo com as condições astrológicas, e isso produzirá períodos de desenvolvimento mais curtos ou mais prolongados antes ou entre cada iniciação. Comentário. Dizem-nos que, atualmente, há 3 planetas em nosso sistema nos quais o processo de iniciação está avançando, neste momento. Pode ser que ele avance em todos os planetas em um momento ou outro. Por exemplo, talvez em um momento anterior em Mercúrio, um planeta que agora está muito próximo de sua realização pretendida, assim como Vênus, um planeta em relação ao qual o processo de iniciação está sendo praticado. Aprendemos que a iniciação, um processo solene e formal, em seus aspectos cerimoniais, pelo menos, não pode ocorrer simplesmente a qualquer momento. Há períodos de estimulação e períodos de latência relativa. Os seres humanos são afetados por condições astrológicas. Os planetas são afetados por condições astrológicas, ainda mais vastas relacionadas diretamente às 12 constelações zodiacais, não signos, e às 3 constelações superiores, Ursa Maior, Pleiades e Sírius ou Ursa Menor. O ponto é que existem condições astrológicas das quais não sabemos absolutamente nada e que são efetivas principalmente em relação aos planetas e não aos seres humanos. Tais forças estupendas afetam os tempos e estações do processo iniciático em qualquer planeta em particular, estimulando ou retardando esse processo. É evidente que o logos planetário do esquema da Terra está passando, neste momento, por uma tremenda estimulação de certas fontes estelares, e que esta estimulação está acelerando rapidamente o processo iniciático neste nosso pequeno globo. O que pode estar acontecendo em relação aos outros globos de nossa cadeia e às outras cadeias de nosso esquema planetário, não nos é dito. A estrutura de até mesmo um planeta é incrivelmente complexa e contém pelo menos 49 domínios vibratórios isolados. É importante para nós percebermos que o momento do processo iniciático não depende simplesmente da entidade individual ou grupal sendo iniciada, mas tem causas muito mais profundas e elevadas. Talvez devêssemos refletir sobre esse pensamento. Somos cada um uma pequena parte de um todo estupendo, e o momento de grandes processos dentro desse todo afeta os pequenos processos diretamente. Voltando ao texto. Os fenômenos elétricos produzidos nos planos superiores, à medida que mais e mais as unidades humanas esotericamente resplandecem. Deve ser lembrado que todo o sistema solar, com tudo que está incluído nele, está se expressando em termos de luz, e que o processo de iniciação pode, portanto, ser considerado como aquele em que os diferentes pontos de luz, ou centelhas humanas, são estimulados, sua radiância e temperatura aumentadas, e a esfera de influência de cada luz estendida em raio. Fim da parte 1 de 3.